é livro nacional foda e de estrutura super inovadora que você quer, arroba? Então eu li Enquanto os Dentes, do Carlos Eduardo Pereira. Esse é o primeiro romance do autor e eu preciso dizer que a leitura foi super fluida e me surpreendeu bastante. Enquanto os Dentes é um livro que tem uma estrutura muito peculiar e inovadora e vai trazer vários questionamentos ao leitor durante a leitura. Ele vai despertar reflexões sobre o moralismo, sobre a repressão, sobre a coragem de transgredir as regras instituídas, seja pela família, pela sociedade ou pelas instituições. E também sobre o isolamento e a decepção do ser humano quando todas as suas tentativas de viver a vida que realmente se quer viver acabam dando errado. O livro também vai despertar alguns questionamentos sobre a dificuldade de ser minoria na nossa sociedade, o descaso que os portadores de necessidades especiais ainda sofrem e sobre os papéis sociais que são esperados de cada grupo. O livro conta a história do Antônio, que é cadeirante, homossexual e negro. O Antônio ele é filho de uma mulher super submissa, dedicada ao lar, que sempre viveu para a família, e de um militar super linha dura, que se orgulhava de espancar o filho na infância para lhe dar algumas lições que ele julgava necessárias. O Antônio até tentou seguir essa carreira militar também, só que logo ele viu que ele não tinha vocação para aquilo, que é toda aquela coisa de hierarquia, de uma rigidez disciplinar muito grande e de regras sem sentido para tudo, aquilo não fazia sua cabeça, então ele acabou abandonando a escola da Marinha e obviamente essa não foi uma decisão vista com bons olhos pelo seu pai. A partir disso ele rompe totalmente os laços, né, e as relações com a família e ele passa 20 anos sem falar com esse pai. E no momento que a história começa efetivamente, a gente já fica sabendo que o Antônio ele conseguiu viver a vida que ele queria, ele conseguiu fugir um pouco a essas regras durante um tempo da vida. Ele beira lá os 40 anos e depois que ele abandonou, né, a academia militar, ele conseguiu trilhar outros caminhos, viver outras experiências. Ele fez faculdade, se formou em filosofia, começou a se relacionar com muitos artistas, a trabalhar com produção de eventos, a trabalhar com cultura, que era realmente a praia dele. Ele tinha até um apartamento só dele, que ele super se orgulhava, que era o ponto de encontro da turma. Só que tudo isso desmoronou quando ele sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Depois disso, ele começou a perder os amigos, começou a perder oportunidades de trabalho e, de repente, a aposentadoria por invalidez já não era suficiente para se sustentar. E a única alternativa, então, foi realmente voltar para a casa da família que ele tinha abandonado mais de 20 anos atrás e para a qual ele tinha um total de 0 vontades de retornar. É aí que basicamente o livro todo vai se passar durante o trajeto entre o apartamento antigo do Antônio no Rio de Janeiro, a travessia via barcas até finalmente chegar à casa em Niterói, onde ele foi criado e viveu toda a sua infância e adolescência e da qual ele não sente a menor saudade, como se pode imaginar. E é muito interessante notar que a história toda se passa dentro da cabeça do Antônio. São as suas reminiscências, seus pensamentos, suas lembranças que surgem entrecortadas e incompletas, assim como são todas as nossas memórias, né? E é assim que a gente vai descobrir sobre a infância marcada por surras de cinto, a vida na Marinha, o bullying sofrido, a saída do armário, a vida como produtor cultural e, finalmente, o acidente que o deixou para sempre numa cadeira de rodas. E é engraçado
que apesar de ser um livro que se passa todo dentro da cabeça de um personagem, ele é narrado em terceira pessoa. O narrador consegue entrar nos pensamentos do Antônio e compartilhá-los com o leitor. Tudo que nos é dito passa por esse crivo da mente do Antônio, por assim dizer. A gente não consegue ter acesso a nada que não seja o que efetivamente esse personagem está pensando. Mas a gente nunca chega de fato a ouvir a voz dele. A gente se sente realmente preso naquela cadeira de rodas junto com ele. É mais ou menos como se fosse um fluxo de consciência, só que narrado em terceira, e eu achei isso muito surpreendente e inovador. Então, durante o trajeto Rio-Niterói, em um dia chuvoso, a gente vai tendo acesso a pensamentos, as inseguranças do personagem, a colcha de retalhos que é a memória dele, os vários encontros casuais que ele vai tendo ao longo desse caminho e a dificuldade dele de se locomover pela cidade em uma cadeira de rodas velha, limitada e em um espaço e que não é totalmente adaptado para cadeirantes. E todas essas questões vão aparecer de forma totalmente recortada e aleatória. Muitas vezes ele pula de um assunto para o outro, de uma época da vida para outra, sem aviso prévio e sem concluir o assunto anterior. Porque é assim, basicamente, que funcionam os nossos pensamentos, né? A gente não pensa e não relembra coisas de uma maneira totalmente certinha, cronológica e organizada. E é justamente esse caos, essa confusão de lembranças, de sentimentos, de reflexões que o autor tenta reproduzir nesse romance e que eu acho que dá super certo. O fim do percurso é também o fim dos sonhos do Antônio de viver uma vida livre, independente, fora do alcance do autoritarismo do seu pai. E o livro termina de um jeito assim meio aberto, meio obscuro, que é de cortar o coração. Esse foi o romance de estreia do Carlos Eduardo Pereira e eu realmente fiquei muito surpresa com esse livro, fica aí a recomendação. Se você gostou desse vídeo, me dá um like para me ajudar na divulgação, porque isso é muito importante para fazer os vídeos circularem. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade e ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!